Nós vamos continuar então nossa série Vivendo a Igreja nos Lares, ao qual nós queremos trazer, inculcar nas nossas cabeças, ao qual nós vivemos a Igreja nos Lares. Quem aqui vive na Igreja dos Lares? Levante suas mãos. Olha só, 70%, 80% da nossa igreja vive Igreja nos Lares. E não é bom, gente? Não é maravilhoso? Não gera crescimento? Não gera mudança, não gera sobrenatural. Tudo que nós vivemos no GCs, como nós chamamos, os grupos de crescimento, é extraordinário, não é verdade? Eu amo grupo de crescimento. Eu nasci num grupo de crescimento e nunca mais vou parar num grupo de crescimento. Vou continuar num grupo de crescimento. Porque é tão gostoso, né? A gente fica junto com os irmãos, tem uma comunhão, às vezes no GC de comunhão, umas carnes gostosas, uns pratos maravilhosos, a gente dá risada, a gente se ajuda, a gente impulsiona a todos a não parar na sua caminhada, e tudo isso porque nós vivemos a Igreja nos Lares, ao qual Jesus deixou de modelo para nós vivermos, amém? E hoje o tema então a gente já tratou o primeiro título desse tema, que foi com o pastor, e ele falou sobre comunhão, alguém lembra? Glória a Deus, semana passada o Cris ministrou sobre crescimento espiritual, e hoje eu vou falar sobre sobrenatural. No GC tem sobrenatural ou não tem? Tem sim, hoje nós vamos ver que tem sobrenatural. Então o texto base, Atos capítulo 2, versículo 42. A palavra do Senhor diz assim, estou usando a NVI. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão e a partir do pão e as orações. Todas estavam cheios de temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo as suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava todos os dias que ia sendo salvos. Amém? Então, talvez você esteja pela primeira vez na nossa igreja e não sabe o que é um grupo de crescimento. Grupo de crescimento é o lugar nas casas onde nós se reunimos para falar da palavra de Deus. Toda quarta, toda quinta-feira nós temos GCs espalhados pela nossa cidade, onde a gente se reúne e a gente tem esse tempo de palavra, de adoração, de comunhão, de dinâmica, de visão da igreja, onde a gente gera crescimento uns nos outros, gera transformação e também gera sobrenatural. Essa igreja primitiva foi a igreja modelo que Jesus deixou para viver. Eles iam para o templo, também eles iam para o templo para as orações. A gente vai ver no Atos capítulo 3, quando Paulo cura aquele coxo, eles estavam indo para o templo no momento da oração. Mas eles se reuniam nas casas. Como a gente lê o texto, eles tinham tudo em comum, eles partiam o pão, faziam junto as suas refeições. E é isso que a gente vive como igreja Aba também. Então, só que nos grupos de crescimento também acontece o sobrenatural. Porque nós adoramos um Deus que é Espírito. Então, o sobrenatural vai acontecer. Só que antes de nós abrirmos um texto, nós vamos abrir primeiro um texto que vai falar de Jesus em uma casa. Depois nós vamos para essa igreja modelo a qual Jesus deixou, amém? Mas vamos ver Jesus em uma casa operando um sobrenatural, só para dar mais fé em nosso coração. Então vamos abrir Marcos capítulo 2, versículo 1. Então nós vamos ver que Jesus está numa casa e ele manifesta o sobrenatural de Deus naquele lugar. Vamos lá. Poucos dias depois, tendo Jesus entrado novamente em Cafarnaum, o povo ouviu falar que ele estava em casa. Então muita gente se reuniu ali, de forma que não havia lugar nem junto à porta,
e ele lhes pregava a palavra. Vieram alguns homens trazendo um paralítico carregado por 4 deles. Não podendo levá-los até Jesus por causa da multidão, removeram a parte da cobertura do lugar onde Jesus estava. Através de uma abertura no teto, baixaram a maca em que estava deitado o paralítico. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico: filho, seus pecados estão perdoados. Estavam sentados ali alguns mestres da lei, raciocinando no seu íntimo. E o que eles estavam raciocinando era isso: por que esse homem fala assim? Está blasfemando. Quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando e lhes disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados, ou levante-se, pegue a sua maca e ande? Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse ao paralítico: eu lhe digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. Ele se levantou, pegou a maca e saiu à vista de todos. Glória a Deus! Então eles ficaram atônitos e glorificaram a Deus dizendo: nunca vimos nada igual a isso. Então olha só que tremendo, Jesus estava numa casa e havia muita gente naquele lugar. Imagina o GCzão de Jesus, né? O grupo de crescimento de Jesus, aonde Jesus estava um monte de gente ali para ouvir a palavra de Jesus. E a Bíblia vai dizer que aqueles 4 amigos, eles não tinham acesso para chegar até Jesus, porque aquele GC estava grandão, eles não conseguiam chegar até Jesus. E no versículo 2, ao qual nós lemos, a Bíblia fala que Jesus, ele pregava a palavra. Jesus era intencional, e nos grupos de crescimento nós não somos intencionais também, nós estamos ali pregando a palavra, nós estamos ministrando a palavra. Quando nós ministramos a palavra, ela gera fé em nossos corações, não é verdade? Isso já é um primeiro sobrenatural de Deus dentro dos grupos de crescimento. Quando a palavra de Deus é ministrada, ela já começa a gerar em nós fé. Isso é maravilhoso. Chega uma pessoa que está, por exemplo, um drogado que não tem mais esperança em sua vida, e quando ele ouve a palavra no grupo de crescimento, a fé brota no espírito dele e ele começa a ter uma esperança. Ele começa a pensar: cara, eu posso mudar de vida, e uma realidade começa a ser mudada. Isso é sobrenatural. Uma pessoa pode ser transformada pelo ambiente de fé ao qual está sendo gerada. Então, um dos pontos que nós fossemos pensar aqui, o grupo de crescimento, ele é sobrenatural já por causa disso. Ele gera fé no teu coração. Sabe por que você está aqui? Porque você está firme na fé. E porque você tem ouvido a palavra de Deus. Isso é sobrenatural, isso é vivo. E ao ponto que Jesus gera fé naqueles 4 amigos de tal maneira que eles pensam: cara, nós precisamos chegar mais perto de Jesus e levar o nosso amigo que está paralítico. E eles fazem uma loucura, arrancam a cobertura daquele lugar e levam aquele paralítico até Jesus. Olha a fé desses caras. Olha o que eles estavam vivendo, que loucura de sobrenatural. E é engraçado que no versículo 5, Jesus, quando vê aquilo, ele fica de cara, ele diz assim: olha a fé desses caras. E o versículo 5 diz assim: Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico pode ter pensado naquela hora: meu Jesus, eu quero a cura, e tu está me dando filiação. Tu está me dando perdão de pecado. Eu estou aqui porque eu preciso da minha cura, eu quero andar. E Jesus primeiro corrige a identidade dele dizendo: ei, tu é filho, e os teus pecados estão perdoados. Olha que tremendo isso, meus irmãos. Jesus começa a gerar um sobrenatural ali de transformar aquela criatura em filho de Deus.
Quando nós estamos num grupo de crescimento, nós partimos de criatura para filhos de Deus, perdoados, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. E é muito linda essa passagem, porque algo sobrenatural vai acontecendo, conforme a palavra vai falando, vai ministrando. Só que o que acontece, mesmo no ambiente de fé, que é o grupo de crescimento, existe alguns que são incrédulos, existe alguns que são mestres da lei, que duvidam um pouquinho, que é o que Jesus percebeu. No versículo 8, Jesus percebeu logo em seu espírito que era isso que eles estavam pensando. Ele disse: por que vocês estão remoendo essas coisas em seus corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou levante-se, pegue a sua maca e ande. Mas para que vocês saibam que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecado, disse ao paralítico: ele digo, levante-se, pegue a sua maca e vá para casa. E ele se levantou, pegou a sua maca, foi curado, mas muito mais do que curado, ele se tornou filho, perdoado, e ele sai daquilo ali. Então Jesus mostra para eles assim, para aqueles que estavam duvidando: eu posso curar, eu posso libertar, eu posso salvar, porque eu sou Jesus. E Jesus continua fazendo a mesma coisa até nos dias de hoje, meu irmão. Ele continua ainda perdoando, Ele continua ainda salvando, Ele ainda continua libertando, porque Ele é Jesus. Indiferente daquilo que tu pensa: será que isso é real? Será que não é real? Indiferente se tu é incrédulo ou não, Jesus ainda continua operando milagres. Jesus ainda continuando tirando o pecado, o pecador da sua sujeira e trazendo para um lugar de santidade, com vestes novas, vestes brancas. Então é possível. Talvez você chegou nessa igreja aqui cansado, cheio de pecado, dizendo: para mim não há esperança alguma, Du. É sim, meu irmão, há uma esperança sim para a sua vida, porque quando tu encontra Jesus, Ele te salva, Ele te liberta, Ele te cura. Então tudo é possível para Jesus. Sabe, um dia eu estava em um grupo de crescimento, lá na casa da mãe, e a mãe estava reclamando. Eu já contei isso aqui, mas eu vou contar novamente para alguns que não viram. Eu estava nesse grupo de crescimento e a mãe, eu lembro que ela estava com um problema no seu nervo ciático. E eu estava num tempo que eu estava estudando muito sobre cura, muito nessa pegada assim de, vou orar pelos enfermos, vou orar por todo mundo que eu ver pela frente. E quando eu cheguei no GC, eu lembro que a mãe reclamou de dor no nervo ciático. E daí a gente terminou o GC ali, daí eu falei: vou orar pela mãe. Orei a primeira vez e falei para a mãe: não pode mentir, tá? Porque mãe, né, talvez vai querer dizer para o filho: passou. Eu falei: mãe, não pode mentir. E eu orei a primeira vez e eu falei para a mãe assim: faz aquilo que a senhora não conseguia fazer. E ela tentou se abaixar e travou. Lembra, Zeni? A Zeni, foi na casa da Zeni. E orei pela segunda vez, e eu falei: eu vou orar, porque o Jesus, Ele cura, velho. E eu orei pela segunda vez, e eu falei: agora, mãe, faz aquilo que a mãe não pode fazer, e a mãe não pôde fazer. Mas eu vou continuar orando, eu sou perseverante. Eu falei: então eu vou orar de volta, mas não pode mentir, porque daí ficou um ambiente de incredulidade, sabe? Não aconteceu. Mas eu lutando contra aquela incredulidade, eu falei: cara, vai acontecer. E pela terceira vez eu orei pela mãe e falei para a mãe assim: mãe, agora faz o que a senhora não conseguia fazer. E ela não conseguiu, não foi curada ali. Só que, para mim não constranger mais ela, né, porque eu queria que ela fosse curada, eu saí daquele grupo de crescimento orando dentro do carro. Eu falei assim: Jesus, eu sei o que tu fez na cruz, eu sei que tu pode curar, eu sei que tu pode libertar. O que é um nervo ciático para aquilo que tu fez na cruz do Calvário? E eu continuei crendo. No outro dia eu acordei, quem cedo me manda uma mensagem, a dona Luzia, chorando num áudio do WhatsApp, dizendo assim: Du, a mãe acordou. E eu levantei da cama sem dor alguma. E para quem conhece a minha mãe anda... Ela faz a caminhadinha dela aqui, que deixa muita novinha no chinelo, tá, meus irmãos? Muita novinha não anda a quantidade de quilômetros que a minha mãe anda, porque Jesus curou ela.
Sabe, porque nós estávamos num ambiente onde Jesus está. Tem outra história, em Videira nós começamos uma igreja no lar também. Eu já contei aqui, mas eu gosto de contar essas coisas porque gera fé em nosso coração. Tinha uma menina que se chamava Débora, ela estava com câncer na tireoide. Isso nos marcou muito, nós começamos um trabalho naquela casa, uma igreja no lar naquela casa, e começamos a pregar a palavra, gerar fé no coração daquelas pessoas, e aquela mãe dela estava muito incrédula, com medo de tudo que poderia acontecer com sua filha de 12 a 13 anos, e a gente começou a orar, e a gente declarou, eu e a Dessa, dizendo, não, tu vai ser curada assim, o que é um câncer de tireoide para Jesus na cruz, e a gente continuou orando por ela, e a gente continuou orando, e oramos, e aquele trabalho estava continuando. Ela veio para Florianópolis fazer um exame, na verdade ela ia operar já, só que antes de operar, o médico resolve fazer mais um exame. E não era só câncer na tireoide, se eu não me engano era no fígado ou no rim, agora eu não lembro, ela tinha 2 cânceres. E aquela médica, ela faz um exame antes de operar ela novamente. E depois a mãe dela contando para nós, disse que literalmente caiu o queixo daquela médica. Porque quando ela pegou o exame, ela viu que não tinha mais nada. Não tinha mais nada na tireoide, não tinha mais nada no fígado. Sabe, porque esse é um ambiente que Jesus cura. Ele está curando ainda, eu acho que a gente só precisa exercitar na nossa fé. Jesus liberta num grupo de crescimento, liberta também. O primeiro demônio que eu expulsei na minha vida foi dentro de um grupo de crescimento. Eu levei um cagaço na minha vida, porque nunca tinha acontecido na minha vida aquilo. Eu fui orar para uma senhora, ela tinha câncer também. Era muito novo na fé ali, eu estava aprendendo ainda, e eu lembro que eu ajoelhei assim, peguei na mão dela, eu senti uma compaixão por aquela mulher, eu falei, eu posso orar pela senhora? Ela falou assim, ela estava carequinha, eu acho que a Nata lembra, né, Nata, estava junto, ela estava carequinha, a Lourdes também estava junto, ela estava carequinha, e daí quando eu botei a mão na cabeça dela e falei, em nome de Jesus, ela começou a se bater, ai meu Deus do céu, e agora? E aquela mulher se manifestou, aquele demônio naquele grupo de crescimento, e nós começamos a declarar, em nome de Jesus, sai dela, em nome de Jesus, e aquela mulher foi liberta, porque Jesus está libertando ainda, meus irmãos. Sabe, passou semanas, a gente foi fazer uma visita para essa mulher, o semblante dela já estava outro, que tremendo, cara. Só que daí passou mais uma semana, ela subiu para a glória. Sabe que tremendo isso, porque o câncer dela estava bem avançado. Eu sei que Jesus cura um câncer avançado, mas Deus tinha propósito com aquela mulher. Eu lembro que não passou um mês, ela já faleceu. Sabe, através de um grupo de crescimento, Deus salvou no último instante a vida de uma pessoa. Eu tenho certeza que aquela mulher foi para o céu, meu irmão. Sabe, Deus vai te usar no teu grupo de crescimento, vai usar no ambiente que você está ali, porque aonde Jesus está, tudo pode acontecer. Jesus deixa uma promessa para mim e para você em Marcos capítulo 16, do 15 ao 20, ele diz assim, disse-lhes, vão pelo mundo todo, pregue o evangelho a todas as pessoas, quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado, e esses sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhe fará mal nenhum, imporão as mãos sobre os enfermos, sobre os doentes, e eles ficarão curados. Depois de ter falado isso, Jesus foi elevado ao céu, assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. Jesus, ele continua nos dias de hoje, curando e libertando. Seja ousado, meu irmão, ousado e usado para a glória de Deus. Coloque as tuas mãos. Quando nós estamos num ambiente
de grupo de crescimento, nós estamos ali reunidos no nome de quem? De Jesus. E ele vai dizer que quando nós estamos reunidos no nome dele, ali ele está presente. E se Jesus está presente naquele lugar, tudo pode acontecer naquele grupo de crescimento. O sobrenatural pode acontecer sim, porque nós estamos pregando um Deus que é vivo, cara. Deus é vivo, Jesus é vivo. A gente só precisa ser um pouco mais louco da cabeça. A gente só precisa às vezes passar uma vergonha com Jesus Cristo. Sabe, a gente precisa ter essa ousadia, porque Ele está conosco. Olha só, Mateus 18 vai dizer isso. Mateus 18, digo-lhes a verdade, tudo que você... Olha só que tremendo esse texto. Tudo que vocês ligarem na terra, será ligado no céu. E tudo que vocês desligar na terra, será desligado no céu. Também lhe digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso será feito pelo meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou. Olha o poder que tem uma igreja nos lares. Nós se reunimos por causa do nome dele. Então, quando nós se reunimos por causa do nome dele, tudo que nós queremos ligar na terra será ligado no céu. Tudo que nós desligarmos na terra será desligado no céu, porque é uma unidade ali de concordância, de oração e pedindo. Lembra de Atos capítulo 2, que o Pentecoste veio, porque todos estavam reunidos no mesmo lugar, com o mesmo propósito, orando, ligando as coisas no céu e pedindo a mesma coisa. Então, quando nós estamos no grupo de crescimento, olha o poder que a igreja tem nos lares, que aquilo que nós ligar na terra será ligado no céu. Quantos testemunhos, meus irmãos, que nós temos aqui de líderes com os grupos de crescimento, de nós no final do G6, dizer assim, meus irmãos, alguém tem um pedido de oração? Vamos orar junto? E a gente juntos começa a orar talvez por alguém que está enfermo. E depois a gente ouve que aquela pessoa está começando a ficar melhor. Quantos testemunhos que às vezes a gente acaba esquecendo e não pega para glorificar o nome de Jesus, mas quantos testemunhos de nós juntos ali está ligando no céu, está orando junto, declarando, não, nós cremos, Senhor, que o Senhor pode fazer. Lembra dos APDFs, algo para Deus fazer, que nós temos nos grupos de crescimento? O que é que nós marcamos? É um papelzinho, para quem não sabe, e a gente escreve o nosso pedido, que está lá na sala da intercessão. Então é orado por aqueles APDFs, que é algo para Deus fazer. Eu lembro um dia de um testemunho que houve, um discípulo meu colocou o nome do primo dele. Fulano vai estar no nosso GC. Não demorou 2 semanas, o fulano estava no GC. E não demorou muitos meses para hoje, a casa desse fulano tem um GC. Porque isso é fé, meu irmão. Porque o que nós ligar aqui na terra será ligado no céu. O que nós desligarmos na terra será desligado no céu. Não foi só apenas o primo, agora é a família toda. Isso é tremendo, isso é fé em conjunto. Porque onde 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali está. Pode ter certeza que Jesus está aqui, porque nós estamos reunidos no nome dele. Pode ter certeza que Jesus está no teu grupo de crescimento, qual tu participa, porque nós estamos reunidos no nome dele, e ele não é homem para que minta. Ele é Deus, e ele está presente aonde nós estamos reunidos em seu nome. Agora nós vamos pular para um texto, que é a igreja modelo que Jesus falou, que é a partir de Atos ali. Olha só que legal esse texto, que vai falar sobre casa também, sobre igreja nos lares. Atos capítulo 10, versículo 22. Atos 10, 22 vai falar da história de Cornélio. Olha que tremendo essa passagem.
Atos 22 diz assim, os homens responderam: viemos da parte do centurião Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que vocês têm para dizer. Pedro os convidou a entrar e hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se aos pés adorando. Mas Pedro o fez levantar, dizendo: levante-se, homem, eu sou homem como você. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidos muitas pessoas. Ele disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se com um gentil, ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que não devo chamar impuro ou imundo homem algum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em minha casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente colocou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes e disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim, mandei buscar-te imediatamente e foi bom que tenhas vindo. Agora, estamos todos aqui na presença de Deus para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Então olha só, esse texto está falando de um homem chamado Cornélio. Ele era um homem que tinha sede de Deus. Ele era um gentil, não era um judeu, era um gentil, que ele tinha sede de Deus, mas ele não conhecia a vontade de Deus para a vida dele. Ele tinha fome de Deus, mas ele não conhecia qual era a vontade de Deus para a vida dele. E daí o que acontece? A Bíblia vai relatar que ele era um cara temente, que ajudava os pobres, dava esmola. E chegou um dado momento que ele estava orando, ao qual ele falou ali às 3 horas da tarde, e um anjo apareceu na frente dele, dizendo assim: Cornélio, as tuas orações foram ouvidas pelo Senhor. Mande buscar Pedro, Simão. Porque Pedro tinha uma mensagem, meu irmão. Pedro carregava algo que ele precisava ouvir. Então, quando Pedro ele chega na casa do Cornélio, Cornélio vem correndo e se prostra aos pés de Pedro, achando que tinha que adorar Pedro. Pedro começa a levantar ele e diz assim: não, Cornélio, estás doido, eu sou homem que nem tu, nós temos que adorar a Deus. Sabe, a intenção daquele homem era adorar, mas ele estava adorando da forma errada. Por isso que nós temos grupos de crescimento espalhados na nossa cidade. Aqui em Luiz Alves, nesses interior, tem muitas pessoas que são tementes a Deus, mas estão buscando da forma errada, que precisam dos Pedros, a levar a mensagem da cruz de Jesus. Então por isso que nós estamos espalhados, para ajudar essas pessoas a encontrar a salvação em Cristo. E é interessante, no versículo 24, que Cornélio, ele não quer as coisas para ele. Olha só, versículo 24, no outro dia, chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos e convidados. Cornélio, aí no versículo 27 também vai dizer isso, conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. Então Cornélio, ele estava esperando algo, uma palavra. E o que ele fez? Ele montou uma igreja no lar na casa dele. Ele abriu a porta para o evangelho.
E não apenas só para ele, ele chamou os parentes, os convidados, os amigos mais próximos a estar naquele lugar para ouvir algo de Deus. Sabe, você que tem grupo de crescimento aberto na sua casa, glória a Deus pela tua vida, porque a mensagem que salva, que cura, que liberta, está sendo pregada dentro da tua casa. E Cornélio, ele levanta a galera toda ali para ouvir o que Pedro tinha para falar para ele. E daí acontece algo sobrenatural, meus irmãos. Quando aquele povo está reunido naquele lar, com fome e sede do que Deus tinha para fazer, algo sobrenatural acontece. E daí Pedro chega no versículo 34 para frente, ele começa a anunciar o evangelho da cruz, ele começa a declarar, dizendo o que Jesus fez na cruz, o que Jesus fez na sua morte de cruz, e ele começa a pregar tudo, os benefícios da cruz, e algo ali começa a acontecer, o sobrenatural vai acontecer naquele lugar. Ele começa a pregar sobre perdão de pecados, ele começa a levar aquele povo ao arrependimento, e algo sobrenatural acontece naquele GC, meu irmão. No versículo 44 diz assim, enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, olha só que tremendo, enquanto Pedro estava pregando sobre a cruz, sobre arrependimento, salvação e assim por diante, o Espírito Santo desceu sobre os que ouviam a mensagem. O Espírito Santo desceu sobre aquele lugar. Os judeus convertidos, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas exaltando a Deus. A seguir Pedro disse, pode alguém negar água impedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Então olha o que acontece aqui, meu irmão. Eles estão reunidos naquela igreja nos lares. E daqui a pouco vem como o dia de Pentecostes. O Espírito Santo começou, Pedro nem precisou terminar a pregação dele, Pedro de certo tinha planejado uma coisa maravilhosa, e ele nem deu tempo de ele terminar a pregação, o Espírito Santo desceu, porque todos estavam reunidos com fome e sede na igreja dos lares. Quando nós se reunimos com fome e sede na igreja dos lares, o Espírito Santo desce, meu irmão. Eu nunca me esqueço uma experiência que eu tive em um GC que nós liderávamos, era um dia de GC de comunhão, e normalmente GC de comunhão a gente só faz os comes e bebes, não é verdade? E eu estava orando pela manhã e o Espírito Santo falou no meu coração assim, tire meia hora de oração hoje. E aí eu pensei, beleza, vou fazer isso. Chegando no GC, eu falei para o pessoal assim, gente, a gente tem uma hora aqui, vamos tirar 30 minutos para nós orarmos? E a gente começou a orar, botei uma caixinha de som lá e começamos a orar, e a atmosfera daquele ambiente começou a mudar, gente. A presença do Espírito Santo começou a invadir aquele lugar, e tinham duas mulheres que, porventura, elas tinham se desviado da sua fé, mas estavam retornando através do grupo de crescimento. E o Espírito Santo se derramou de tal forma que aquelas duas mulheres começaram a falar em outras línguas, começaram a falar em línguas novamente, e todo mundo caiu no choro, e foi tremendo aquilo que a gente viveu ali. Era palpável a presença de Deus naquele ambiente. E uma dessas pessoas chegou assim, chorando, falando assim, eu jamais imaginava que eu ia voltar a falar em línguas. O Espírito Santo vem, meus irmãos, quando nós estamos todos reunidos no mesmo propósito, na mesma vontade, no mesmo desejo, as manifestações vão acontecer. Sabe, talvez você não participe ainda de um grupo de crescimento, vai para um grupo de crescimento com fome e sede. Você que é líder de GC, prega com desejo, com anseio que aconteça alguma coisa, vai com expectativa que pode acontecer um sobrenatural.
Porque aonde Jesus está, ali pode acontecer qualquer coisa. Aonde nós estamos aqui, pode acontecer qualquer coisa aqui hoje. Cada vez que nós vemos no culto aos domingos, pode acontecer qualquer coisa, meus irmãos. Porque nós adoramos um Deus que é sobrenatural, que vai fazer o queixo do incrédulo cair ao chão. Porque Ele é esse Deus que faz. E Cornélio estava ali. E depois a Bíblia vai falar que Pedro ficou um tempo com eles ali. Sabe, o que a gente vive é sobrenatural. O que nós vivemos como vida cristã é sobrenatural. Acho que talvez a gente não viva mais sobrenaturais porque a gente é um pouquinho incrédulo ainda. Ou a gente não quer passar vergonha às vezes de orar por alguém, de obedecer à voz do Espírito Santo. Mas por isso que nós temos os grupos de crescimento para te impulsionar a viver uma loucura assim na fé. Para nós olharmos talvez uns APDFs aqui e a gente exaltar o nome de Jesus e dizer: meu Jesus, o Senhor curou fulano, o Senhor libertou o ciclano. Glória a Deus, o que a gente vive é real. Porque os sinais acompanharão aqueles que creem, meus irmãos. Sabe, saia desse lugar pensando nisso. Cara, Jesus ele pode me usar para curar alguém. Jesus pode me usar para libertar alguém. Jesus pode te usar. Você é um filho de Deus? Amém. A partir do momento que você crê em Jesus como Senhor e Salvador, você se torna um filho de Deus e tudo é possível para um filho de Deus. Então seja ousado no seu grupo de crescimento. Seja ousado na igreja, nos lares. E para gravar em nosso coração, é esse Mateus 18:20, pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Sabe, a gente precisa ir para o grupo de crescimento pensando: Jesus já está lá me esperando. Nós precisamos vir nessa igreja aqui todo domingo pensando: Jesus já chegou, Ele está aqui. Não peça para Jesus abrir os seus olhos para vê-lo. Isso é coisa de Tomé. Mas creia pela fé que Ele está aqui hoje, que Ele está num grupo de crescimento, que Ele está vendo e ouvindo, sentindo tudo que nós estamos sentindo, ouvindo e vendo. Vamos se colocar de pé? E essa é a palavra para o teu coração, ó. Pois onde se reunir 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é a certeza. Adu, mas eu não estou vendo nada. É fé, meu irmão. Fé não é enxergar com a vista. Não é enxergar com a vista, mas é crer de todo o coração.